Estou aqui mais uma vez para lembrar, repetir, elaborar e falar de um personagem, de uma pessoa que mora na cidade de Lages, que eu considero como uma pessoa extremamente importante na minha vida, no período em que eu passei na cidade de Lages, durante 14 anos, e que é uma pessoa inesquecível. O nome dessa criatura é Zulmira Salviano. Zulmira Salviano, esposa de Francisco Inácio Salviano, também proprietário de terras, proprietário da fazenda de Várzea dos Bois e proprietário de uma mercearia na cidade de Lages e também de terras naquela cidade, fora do campo rural, né? Eu conheci Dona Zulmira, que eu chamei muito cedo de Zulmira. Minha mãe dizia, não chame Zulmira, chame Dona Zulmira. E eu chamava Zulmira. Eu conheci Zulmira porque fui ser vizinho de Francisco Inácio Salviano e de Zulmira, quando minha mãe mudou-se para aquela rua de um casarão da esquina, né? Um casarão com um sótão, o sótão muito interessante, não é? Aqueles casarões antigos do início da formação da cidade de Lages, que a partir da década de 60, os proprietários passaram a ser esse casal, Zulmira e Francisco Inácio. A partir daí, eu passei a ter amizade, uma amizade de criança, né? Minha mãe já era amiga de Zulmira. O meu avô tinha propriedade, vizinho à fazenda da propriedade do esposo de Zulmira. O meu avô chamava-se Manuel Bezerra da Cunha e era proprietário de parte do Pico Preto, de uma fazenda chamada Nova Olinda, o qual veio a ser dividido entre os irmãos na década de 80. E posteriormente o meu tio Deusdete comprou a parte dos irmãos e hoje o proprietário é Deusdete Cunha Júnior, com o meu primo, que é o nome do meu avô, que é Manuel da Cunha. Então, Zulmira e seu Francisco Inácio, que moravam nesse casarão, não é? De frente à casa da minha mãe, que era também uma escola, a Escola Isolada de Lages. De modo que eu tinha como amigos os filhos de Zulmira, crianças fascinantes. Eu ainda vi, quando cheguei lá com 5 anos de idade, ainda vi nascer Mônica, que eu chamava de Quinha, Zezito, que tinha os olhos bem verdes, Guilherminho, que era o menor. Quando eu saí de Lages, ele era uma criança acho que não tinha nem 4 anos de idade. E os meus amigos de infância, de brincadeiras, do cotidiano, que andava de bicicleta comigo, que corria comigo, que era exatamente Francisco Canindé Salviano e Normélia Salviano. Tinha também Maria Aparecida, que a gente chamava de Nenê, e Maria da Conceição, que é Seição. Tinha também uma filha do primeiro casamento de seu Francisco Inácio, Dulce, que era considerada uma das moças mais bonitas da cidade. E tinha também uma outra filha de seu Francisco, que era
É, a memória agora está um pouco falha, eu lembrarei daqui a um pouco. Eu sei que tinha mais filhos, não é? E Zulmira era muito amiga da minha mãe, uma mulher extraordinária, não é? Administrava um pouco a gente chamava de bodega, né? Administrava a bodega, conduzia uma residência enorme, não é? Com aqueles filhos todos, administrava, costurava divinamente. Eu me lembro que eu vinha do ginásio à noite, ela estava cantando e costurando na máquina com uma felicidade, não é? Com uma vocação, uma espiritualidade diferente de alguém que nutria satisfação, né? Tanto cortava como costurava. Se você chegasse lá em alguns horários à tarde, ela estava lá fazendo um queijo, para vender queijo, vendia leite, também ajudava na administração de gado, que também existia, na educação daqueles meninos todos, de cada filho, com aqueles rituais, não é? Aqueles rituais cotidianos de cuidar e de ainda acrescentar na casa outras pessoas que tanto estavam lá para ajudar, mas estavam sob a sua custódia. Uma visão de solidariedade enorme. Zulmira tinha uma compreensão de ajuda mútua. Não é? Essas coisas a gente aprende, a gente nem sabe, quando é jovem, que já está aprendendo com aquela outra. Não é? Então, essas aprendizagens você tinha nesse cotidiano. Então, era um casal que sabia administrar, que sabia ensinar, que sabia gerenciar. Eu me lembro que quando falece uma irmã de Zulmira, ela ficou à frente da mercearia de um primo meu, lá na cidade de Pedra Preta, né? A sua irmã, Dona Terezinha, faleceu, tinha muitos filhos, e Zulmira logo, né, acolheu um dos filhos, acolheu dando assistência, indo no domingo, trabalhar na mercearia para ajudar, para administrar. Então, é muito interessante você, na infância, ter tido a oportunidade de compreender, de ver tudo isso. De pessoas que tinham um destino solidário. Certa vez, eu já com 13 anos, Zulmira perguntou se eu podia ser professor de Normélia. E Normélia ia para minha casa para que eu ensinasse durante 1 hora. Eu acho que era de 12 até 12h40, né? E ela me pagava. Daí uma outra pessoa viu eu ensinando a Normélia e já me procurou para me ensinar uma outra criatura. Veja que coisa interessante, não é? Ela acreditava que eu pudesse, pelo fato de ver mamãe ensinando o dia todo, não é? Na escola isolada, nas reuniões do grupo, no ensino privado, ela acreditava que eu poderia ensinar a filha dela. Depois eu procurei vender algumas coisas. Zulmira me chamou para conhecer
o rapaz que vinha de fora vender lá na mercearia, que era para que eu comprasse a ele e eu pudesse vender também os produtos. E o rapaz passou a confiar em mim. Eu ia para Natal, comprava aqueles produtos e vendia, não é? E o ensino de como articular, de como fazer isso, veio exatamente de Zulmira. Quer dizer, ela acreditou em mim que eu tinha a vocação para esse negócio. Tá certo? E ela fez com que alguém já do corpo, do comércio, acreditasse em mim. Certa vez eu cheguei em Natal numa loja, estava a criatura lá. Era o dono das lojas Lamas, que mandava o caixeiro viajante vender os produtos. E o cara me tratou como se eu fosse um senhor de idade, comerciante, não é? Eu entrei, trouxe os produtos, vendi na cidade, depois fui lá, paguei e aquele aval foi dado por quem? Por Zulmira. Então ela era uma amiga da minha mãe, uma amiga pessoal, né? Uma amiga de muitos anos, e eu tenho por Zulmira o enorme respeito e gratidão, consideração. Ela é, assim, um exemplo de mãe, de solidariedade, de amizade, de uma mulher de sucesso, não é? Então, a mulher de sucesso é aquela que planta e que tudo que ela plantou, não é, deu certo, deu enorme fruto. Então eu quero lembrar aqui, não é, de parabenizar a toda essa família por essa matriarca tão importante, por essa matriarca, não é, que merece o nosso respeito, a nossa saudade, a nossa consideração, e que é uma pessoa inesquecível.